compartilhe com seus amigos, dê o like, se inscreva no canal. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. A paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. Meu querido nós estamos aqui para este vídeo nesta noite. Aqui está de noite, né? Aqui é o claro da luz, um pouco levantando assim a face para que vocês possam ver os meus olhos. Porque eu não estou gravando com o aplicativo que grava à noite. O aplicativo que grava à noite, o gravador de tela que grava à noite, a voz dele sai muito ruim. Além de sair baixa, sai um pouco abafada. Então eu estou tentando gravar com esse outro aplicativo, né? Que a pessoa vê só o pretume dos meus olhos, não consegue ver os olhos, vê tudo preto, né? Aquelas marca preta aí, ó. Mas vamos lá, vamos tentar gravar, porque depois desse vídeo aqui, praticamente vou ficar talvez um mês, mais ou menos, depois desse vídeo. Claro, quando esse vídeo for para o canal, você já vai... já tem, óbvio, voltado a gravar os vídeos, né? Então vou ficar aí um mês aí de férias sem gravar vídeos. Eu gravo vídeos, 2, 3 vídeos por dia, né? E aí eu vou ficar um vídeo, mais ou menos um mês aí meditando, refletindo, buscando sabedoria, não é? Nessa doutrina salvífica de Cristo, para poder trazer mais vídeos, mais conteúdo inspirador para vocês inscritos nesse canal. Muito bem, meu querido senhor, nós estamos falando aqui na tela, você está vendo aqui de rosa, 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 15. Aqui São Paulo é ousado e usado pelo Espírito Santo. E como a Bíblia Sagrada ela é interpretada de 3 maneiras, literalmente, teologicamente e espiritualmente, hoje nós vamos pegar, né, e vamos trazer para nós, para o campo espiritual, o que São Paulo hoje está nos aconselhando. Muito bem. O primeiro verso na tela, diz assim, ó: vede que ninguém pague a outro o mal por mal. Não é? É aquela questão que diz lá o capítulo 28 do Eclesiástico, se eu não estou enganado, acho que é 28 do Eclesiástico, que diz: aquele que quer se vingar sofrerá a vingança do Senhor, que guardará, no verso 1, né, cuidadosamente seus pecados. Olha aí. Então, não paguemos o mal por mal. Vou dar na mesma moeda que o sujeito me deu. Olha aí, ó. Mal por mal. Ou seja, a chamada lei de Talião, né? Era olho por olho, dente por dente, né? E bala por bala. É um ditado que o pessoal mais antigo fala sobre a lei de Talião judaica, veterotestamentária. Veja só: procurai sempre praticar o bem entre vós, para com todos. Então nós vemos aqui, amados, nesse verso o oposto. Então o Espírito Santo, pela boca de São Paulo, e hoje para nós espiritualmente, está nos chamando a renunciar ao mal. Não é? A renunciar o pecado e assumir o que na nossa vida? Assumir o bem. Veja só: vede que ninguém pague a outro mal por mal. Antes procurai sempre praticar o quê? O bem. Exatamente o oposto do mal, o bem. Então nós podemos pedir essa graça ao Espírito Santo de nos levar, você que não consegue deixar tal prática, tal vício, agora é a hora de assumir essa palavra, de tomar posse dessa palavra na tua vida, de assumir essa palavra na sua vida e dizer: olha como é poderosa a palavra do Senhor. A palavra do Senhor faz 2000 anos que ecoa, que liberta, que faz nascer de novo, que manifesta a verdade, né? Tanto doutrinalmente como espiritualmente, teologicamente, literalmente, enriquecendo a fé dos verdadeiros filhos de Deus. Não é? Então nós somos chamados, meu querido irmão, minha querida irmã, através dessa palavra, que também é um discernimento para nós, a renunciar ao mal. Não é? Renunciar ao mal e buscar o quê? A santidade. Veja o que é que o apóstolo diz, ó: procurai sempre, sempre praticar o quê? O bem entre vós. Para com quem? Para com todos. Não é? Se amais só os que vos amam, que recompensa tereis, disse Jesus lá em Mateus 5? Nenhuma. Então,
tem que amar os perseguidores. Às vezes as pessoas... quando eu iniciei esse canal, as pessoas, quando eu comecei a trazer... Eu não podia trazer nesse canal vídeos de apologética, em defesa da fé. Eu não podia fazer isso. Quando eu trazia um vídeo, era 4, 5, 6 pessoas cancelando a inscrição. Então eu falei assim, o Espírito Santo vai me dar sabedoria, juntamente com a Virgem Maria, que ela é intercessora diante do seu esposo, o Espírito Santo, para que lá na frente, quando o canal tiver mais inscritos, eu possa trazer esses vídeos de apologética. Né? Só lembrando que o outro canal foi excluído por causa desses vídeos de apologética. Então, eu trazia alguma coisa mostrando da doutrina, da doutrina na Sagrada Escritura, não é? Falando sobre anjos, falando sobre alguma coisa que não fosse, não é, refutar apologeticamente as heresias atuais. Porque se eu fizesse isso, se eu fizesse um vídeo dando conselho, renunciar ao pecado, pronto. 5, 6, já cancelava a inscrição. Então, mas para você ter uma ideia, não é? Você tem uma ideia. Hoje eu posso falar abertamente, por quê? Porque tem vários inscritos nesse canal, e louvado seja Deus por isso, e mostrar o discernimento das Sagradas Escrituras para nós hoje. Lembrando também de Hebreus 12, 14, buscai a paz com todos, né? E ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja, a santidade brota da paz. Se nós temos a paz com todos, como esse verso bíblico está dizendo, né? Vide que ninguém pague o mal por mal, mas antes procurar e fazer o bem, a paz, promotores, bem-aventurados os promotores da paz, vai dizer Jesus no sermão das bem-aventuranças. Então quer dizer, buscar a paz, ser um promotor da paz. É isso que temos que fazer, amado, nesse dia de hoje. Pedindo ao Espírito Santo a libertação desse mal, a libertação desse pecado, desse vício. Não é? Que o Espírito Santo nos dê força para podermos vencer os apetites da nossa carne. Que muitas das vezes os apetites da carne é maior do que a nossa espiritualidade, é maior do que o nosso segmento de fé. Por isso se submetemos e caímos nesses pecados, porque somos escravos. Não é que o diabo veio e atentou e o capeta veio e atentou, foi mais forte do que eu, não. O capeta não precisa mais se atentar aos prazeres da carne, porque a carne já é uma aliada, a carne já viciou naquele pecado, então não é mais o diabo que faz isso. Veja que São Paulo não usa o diabo em Gálatas 6,19. Ele não usa o termo diabo para falar nas obras que afasta, que tira do reino de Deus. Não é? Gálatas 5, verso 19, as obras da carne. E ali ele cita ali cerca de 12 obras da carne. Não é? E a maioria sobre a sexualidade, os prazeres carnais, essa é a realidade. Então são o quê? Prazeres carnais. Os prazeres carnais são vícios. Os vícios não é o diabo que vem colocar toda vez para você cair, não. É tua carne. Quando tua carne bate o desejo sobre ela, já vai que nem ali, que nem um cachorrinho colocado na corda que vai para onde o dono quer. O dono maneteia ele vai para onde o dono quer. Então, quer dizer, já fizemos nessa altura do nosso vício, ou vícios, cachorrinhos de estimação. Essa que é a realidade. Versículo 16. Vivei sempre contentes. Olha só. Totalmente ao contrário de tristeza, né? Então, essa patente, essa vertente, viver sempre contente, pega a parte do 15, de fazer o bem. Né? De fazer o bem ao próximo, ao outro. A obra de caridade, a obra de misericórdia. Não é? Então, veja, fazer o bem é o quê? É uma obra de quê? De misericórdia. Olha o Anjo Bom da Bahia, Santa Madre Teresa de Calcutá e tantos outros, amados, que praticaram a misericórdia. Não é? Fulano está precisando muito, mas ele foi meu amigo no passado, hoje não é mais meu amigo porque me traiu, fez isso comigo e tal, e você sabe que está necessitando de algo? E você não vai ajudar a fazer o bem sem olhar a quem?
Quando Jesus diz, dê com a esquerda que a direita não vê, é exatamente isso, amado. Fazer o bem sem olhar a quem. Então, para que isso, para a pessoa ministrada no bem, que exercita o bem, ela vai viver o quê? Ela vai viver sempre contente. Aí o verso 17. Orai sem cessar. Veja, as palavras para que nós possamos trilhar a santidade. Em vez de pagar mal por mal, fazer o quê? O bem. Viver sempre contente e oração. Caridade e oração torna a pessoa... Aqui eu diria que o versículo 17 era para estar no lugar do 16. Porque logo pós o 15 era para ser o 16. Não é? Porque, veja, fazer a caridade, orar sempre, para que possa ser uma pessoa sempre contente. Sabe, amados, há muitas pessoas que vão orar quando está passando por determinada situação difícil da vida. Pessoas que só se lembram de Deus quando está passando por situações difíceis. E louvado seja Deus que, como diz o livro do Provérbios, um verso que tem em Provérbios, quando não vai pelo amor, vai pela dor. Então, e que através dessa dor se encontre com o Senhor e que quando tudo isso passar, essas tribulações, você continue unida ao Senhor. Continue apegado ao Senhor, sem mais largar, sem mais se afastar dele. Não é? E ser o quê? Uma pessoa de oração, uma pessoa do rosário, que medita, né? Nascimento, infância, sofrimento e ressurreição de Cristo. Os 4 terços do rosário, da qual, não é? Assim, às vezes o irmão pergunta, teve um irmão que falou assim no comentário, irmão, a essa hora, rapaz, essa hora da madrugada você ainda está acordado? Eu digo, não, amado, eu dormi, já acordei. Que eu acordo na madrugada, durante a madrugada, para rezar com o pessoal o rosário. Né? Eu coloco ali no pessoal do Instituto Reset e vamos rezar o rosário. Né? 4 horas, 5 horas da manhã rezando o rosário. Aí quando eu levanto, pronto, aí eu ligo o aparelho e coloco o vídeo, né? Porque também a internet durante a noite é mais forte aqui. Aí fica mais fácil com mais força a internet para enviar o vídeo mais rápido, né? Sempre na madrugada. Por isso que você só vê sempre na madrugada os vídeos que eu posto, né? É raro um vídeo durante... Perdão. É raro eu postar um vídeo durante o dia porque a internet é muito fraca. Verso 18. De amarelo. Em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. Mas, querido irmão, aqui está dizendo, ó, em todas as circunstâncias, boas ou ruins, não é? Tristes ou alegres, no amor, na dor, na alegria, vivei sempre contente. Aqui já começa o verso 18, não é dizer o quê? Em todas as circunstâncias, dai graças, vírgula. Dai graças. Para podermos nós dar graças, não é tanto em palavra graças a Deus, como também a Eucaristia. Porque Eucaristia, quando nós participamos da Eucaristia, muitas das vezes as pessoas perguntam assim. Um protestante perguntou para mim, no comentário de um vídeo meu, aonde está escrito a palavra dulia? Dulia. O protestante perguntou para mim. E como eu já sei que isso é protestante, porque católico não faz esse tipo de pergunta, eu falei assim, eu te respondo se tu me mostrar dentro da Bíblia Sagrada, dentro das Sagradas Escrituras, tu me mostrar o nome, o termo Bíblia Sagrada. Aí eu te digo onde é que está esse termo dulia.
Amados, você sabe que herege é herege, protestante é protestante. Protestante não responde a nada que nós católicos perguntamos. Você sabe por quê? Porque não sabe. Não sabe, amado. Não sabe de nada. Não responde a nada daquilo que nós perguntamos. Agora os católicos dão resposta a tudo, a esses hereges. Inclusive sobre imagens, que é onde mais atacam com o Êxodo 20 e com o Salmo 115. E nesse canal, por isso que nesse canal tem vários vídeos explicando até mesmo a idolatria protestante da nova era. A idolatria do Novo Testamento é o quê? O protestantismo. As imagens que receberam o Espírito e se colocaram a falar são dos pastores, os falsos mestres, fundadores das seitas. Eles são os ídolos da nova era. Os deuses, os falsos mestres, fundadores de seitas. Então, o protestante começou a ir por outra via, né? Começou a falar besteira e não soube me responder. Né? Não soube me responder. Porque se ele fala assim, tá bem, eu sei onde é que você está querendo chegar. Não é? Eu já sei onde você está querendo chegar. Então, eu vou te dizer, nem tudo que está dentro da Bíblia, se fosse um protestante humilde, dizer, nem tudo que é verdade de fé está dentro da Bíblia. Porque a verdade não está restrita dentro da Bíblia, restrita a um livro que só narrou a história dos primeiros cristãos, ou seja, dos apóstolos, durante pouco tempo. Durante pouco tempo. E se até mesmo nós sabemos que os apóstolos fizeram coisas pós-Bíblia, até Cristo, amado, fez pós-Bíblia. A Sagrada Escritura, João termina o seu evangelho dizendo: Jesus fez muitas outras coisas ainda quando ressuscitou. Durante 40 dias que passou na terra, que não está escrito, porque se tivesse escrito, os livros do mundo não conteriam o que deveríamos escrever. Olha aí. Então a verdade absoluta não está restrito a um livro. Espiritual, sim. Teológico, sim. Mas não está restrito dentro da... A verdade absoluta não está. Jesus não é preso a um livro, como as heresias atuais fazem. Não é? A sola Escritura, a só Bíblia e ponto. Então você veja logo o erro grande, tremendo. Quando eu era protestante nessa questão da sola Escritura, eu era meio assim, um pé atrás com essa questão dessa sola Escritura. Porque um pouco que conhecia, sabia que nem toda a verdade estava ali dentro da Bíblia Sagrada. Ou seja, se tem um versículo ali, Jesus é obrigado a praticar. Eu vejo isso aí no protestantismo, inclusive na seita de R. Soares. Tem que cumprir isso aqui. Ó, Jesus, você tem que fazer. Aí escraviza Jesus. Você tem que fazer o que você disse. Então você não pode negar. Então obrigam a Jesus a fazer algo. Como que Jesus estivesse restrito, preso a um livro, escravo de um livro, preso automaticamente dentro de um livro. Então isso é um erro muito grande. Né? Porque o termo dolia vem de veneração, está dentro da Sagrada Escritura. Quando Josué, lá no próprio livro de Josué, quando Josué se prostra diante da Arca da Aliança, não é? Ali está o culto de dolia, e até mesmo se prostrava para adorar a Deus vivo, mas com referência à própria imagem dos anjos e da arca, que era uma caixa dourada, e era o quê? Era verdadeiramente um culto de dolia que ele estava fazendo. Então presta atenção. Aí é onde nasce dolia e perdolia, de dentro dessa veneração. Porque nós podemos ver ali de Josué uma hiperdolia, que é feito hoje uma veneração mais avançada do que dos santos, a Virgem Maria. Porque a Virgem Maria é o quê? É a nova arca da aliança. Então, se nós vamos ver aparecer o culto de hiperdolia na Bíblia, se nós formos pegar, amado, aqui vai dizer, olha, eu vou trazer um vídeo falando de hiperdolia e de idolia dentro da Bíblia, dentro da Sagrada Escritura, de resposta a esses hereges que dizem onde é que está o termo dolia dentro da Bíblia.
Era que nem citei isso aqui para designar aqui, ó, e dai graças, o termo Eucaristia. Então, o termo Eucaristia, que os protestantes nos indagam, onde é que está dentro da Bíblia o termo Eucaristia? Não é? Poderia entender, como alguns hereges entendem que o termo católica designa a universalidade da igreja, poderia entender e estudar de onde vem o termo Eucaristia. Dentro da Bíblia, significa ação de graças. Lucas 22, versículo 19. Tomando o pão depois de ter dado graças, olha aí, tomando o pão, não é? Deu Eucaristia, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Veja só. Veja só. Depois que tomou o pão, depois de ter dado graça, ou seja, depois de ter dado a Eucaristia, tomou o pão, deu aos seus discípulos. Veja, Eucaristia, depois de ter dado graças, ação de graças. Então o termo Eucariste vem do grego para o português e traduzido em quê? Em ação de graças. Hóstia significa o quê, irmão? Hóstia significa vítima. Quem é a vítima? Cristo. Tem uma tradução, a tradução da Vulgata, que traz o termo hóstia, vítima. Então aparece lá no Pentateuco, não é? Hóstia. Ele se ofereceu como uma hóstia em expiação dos nossos pecados, em reparação dos nossos pecados. Ele foi a hóstia, ele foi a vítima, né, que se ofereceu para nos salvar. Ele foi a hóstia. Entenda, mas? Então aqui, dá ação de graças, ou seja, cabe aqui dentro, dá ação de graças, dai graças, através da Eucaristia, porque isso é o que? Este é o que? A vontade de Deus a nosso respeito em Cristo. Olha o verso 19. Não extingais o Espírito, porque exatamente no verso 18 está falando o quê? Da ação de graças, em todas as circunstâncias. Estarmos na missa. Em todas as circunstâncias. Estou enfermo. Fisicamente, estou na missa. Na missa. Venha o que vier, chova canivete, a missa. Porque a missa, amados, é o céu na terra. Venha a nós o vosso reino, é o céu na terra. É o único momento que o reino de Deus acontece na terra, é na hora da Santa Missa, quando é a procissão de entrada. A procissão de entrada é do padre com os ministros, os leitores, os coroinhas, os mesmos passos de Jesus para a cruz do Calvário, porque o altar da Santa Missa é o Calvário. Então o padre, que está em persona Christi, indo para o altar para iniciar-se o santo sacrifício, e aí o reino começa na terra. Então já Pai, Filho e Espírito Santo, já é o reino do céu aqui na terra. A missa é o reino da terra. Então veja, logo diz, não extingais o Espírito. De que maneira? Negando a ação de graças, negando a Eucaristia, não sendo eucaristizado. Então quando nós negamos o Espírito, nós blasfemamos contra o Espírito Santo. Jesus fala em Mateus, é quando exatamente nós vamos contra a Eucaristia, onde está o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo, quando o Padre diz, mandai vosso Espírito para que santifique essas oferendas no corpo e no sangue de Cristo, esse milagre acontece, ela é transformada. O Espírito Santo vem, não é? Então santificai essas oferendas pelo vosso Espírito, para que se mude no corpo e no sangue. Então quer dizer, é o milagre da transubstanciação. Então quando ergue Cristo da pessoa do Padre, então já não é mais pão, já não é mais vinho. É carne e sangue de Cristo. Entende, amados? Então veja só, não extingais o Espírito. De que maneira? Negando os sacramentos, porque eu já trouxe nesse canal a presença do Espírito Santo em todos os sacramentos, nos 7. Não extingais o Espírito. Olha, não sendo uma pessoa de oração, não vivendo na alegria, alegrai-vos, repito, alegrai-vos no Senhor. Voltando, estamos fazendo uma reviravolta, voltando de ré. E fazei o bem a todos, não pagar o mal com o mal. Porque o Espírito Santo é delicado, somos seu templo, somos sua casa, somos a casa dele, somos moradas, templos do Espírito Santo. Quanto no texto bíblico.
E aí, amados, nós nos deparamos com o último verso. O último verso é o versículo 23. Mas vamos para os outros versos anteriores, que é o verso 20. Lá que diz: não extingais, não apagueis o Espírito Santo, sacramentalmente falando, e oracionalmente, e obras de misericórdia. Nós vamos ver o verso 20 diz: não desprezeis as profecias. Olha aí. Tem muitas pessoas protestantes, mesmo quando eu era protestante, né? Nos meus tempos de apostolo, eu encontrava um versículo como esse: não desprezeis as profecias. É aqui os católicos, ó, que despreza a Bíblia. Não desprezeis as profecias. Essas profecias aqui não é a Bíblia. O Apocalipse diz: o verdadeiro testemunho de Cristo é o espírito da profecia. E o que é o espírito da profecia? A interpretação das Sagradas Escrituras pelo Santo Magistério. Então, não desprezei as profecias é o quê? Vamos a Mateus, a Lucas, capítulo 10, verso 16, quando Jesus dá toda a autoridade ao magistério da igreja, dizendo aos bispos, os padres, né? Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, é a mim que está rejeitando. Quem me rejeita, rejeita o Pai, quem me viu. Então veja, não desprezeis as profecias, ou seja, não desprezeis os ensinamentos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, fundada por Jesus. Fundada por Cristo. Ponto. Então não desprezeis as profecias. Se fosse a Bíblia, amado, não estava no plural. E certamente diria a profecia. Não desprezem a profecia. Ou seja, a profecia deste livro. Mas aqui fala em profecias. Então, dentro desse termo profecias, cabe aí o quê? A interpretação da Bíblia Sagrada, que não pode ser pessoal, porque é diabólica. 2 de Pedro 1,20. A interpretação da Sagrada Escritura não pode ser pessoal. 2 de Pedro 3,16 também não pode ser pessoal. Fala ali dos que dá a interpretação pessoal da Bíblia, que fazem isso para a sua própria condenação. E o que é pior, condenam aqueles que escutam eles. Os seus seguidores, os seus clientes. Então, veja só. Aqui cabe também, dentro desse termo profecias, a tradição. Né? O que os pais, os santos padres disseram como doutrina, que hoje é doutrina para nós, os seus ensinamentos. Então, o termo profecias é muito mais abrangente do que restrito apenas a um livro, como interpreta as heresias atuais. Então não desprezemos, amados, os ensinamentos da igreja. São conselhos de São Paulo à igreja de Tessalônica. Versículo 21 aí de lilás, de roxo. Lilás, né? Versículo 21. Examinai tudo. Examinai tudo. Mas diante desse examinar tudo, veja logo que fala em profecias, diz examinai tudo. Examinai as profecias da Santa Mãe Igreja e abraçai o que é bom. Examinai tudo e abraçai o que é bom. Então temos que abraçar a doutrina da igreja. A sã doutrina salvífica, né? A patrística. A palavra oral, a palavra escrita. Porque tanto a palavra oral como escrita é o que? Coluna da igreja. Não é? Muito bem. De amarelo, versículo 22. Guardai-vos de toda espécie de mal. Olha aí, amados. Guardai-vos de toda espécie de mal.
Então quer dizer, nós temos que estar o quê? Guardados. E guardados significa o que diz o Provérbios, né? Guardai a minha profecia, guardai a minha palavra, conservai-as, meditai-as em vossos corações. Então, logo do termo profecias. Então, aqui tem um alerta de São Paulo à igreja de Tessalônica: guardai de toda espécie de mal. E um mal que atingia as comunidades paulinas era o que os falsos irmãos passavam, deturpando a doutrina da igreja pregada por Paulo. Não é? Então, guardai-vos de toda espécie de mal. E também do pecado. O que é que o nosso ouvido andou escutando, né? Só escuta o que não presta. Músicas mundanas. Músicas que faz apologia ao sexo. Não é? Que nem nós vemos as piores baixarias que tem aí. Eu já não gosto de música nenhuma, mas eu não escuto nem louvor católico, nem a música católica, que hoje a música é extraordinária. Tem aí a Aline Brasil, não é? Aline Brasil, uma cantora católica que evangeliza através da música e tem Celina Borges, que tem transformado vidas de pessoas. Celina Borges, as músicas de Celina Borges traz protestante para a igreja católica. Cuidado de não confundir a Aline Brasil com a cantora protestante lá, Aline Barros. A Aline Barros é protestante, a Aline Brasil é católica. Cada coisa em seu lugar, discernimento. Guardai de toda espécie de mal. Uma pessoa que segue falso profeta, que escuta doutrinas que não é a doutrina católica, ela está ouvindo o que não presta. O que não edifica na fé, mas o que destrói, porque acaba indo para essas seitas. Versículo 23, para encerrarmos. O Deus da paz vos conceda santidade. Olha só, desde o versículo 15, né? É 16 que nós pegamos, até o versículo 23. Vamos ver aqui. Exatamente. Então, aqui essa cadeira, né? De vez em quando ela dá uns gritos aqui, uns... Muito bem. Então veja, o Deus da paz vos conceda santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém vai entrar no céu. Tem pessoas que não lutam, que já não lutam mais pelo céu, porque dizem, pelo menos eu mereço um purgatório. Mesmo que eu fique lá no purgatório, até o dia do juízo universal, eu já estou salvo. Amados, é preciso ter cuidado com isso. Às vezes ficamos pensando só no purgatório e às vezes vamos incorrer na condenação eterna. Porque pecados veniais, acumulado desde o livro do Eclesiastes, que leva à condenação. Então é preciso ter cuidado com isso, com essa questão aí. Lutar pela santidade como os santos lutaram, deram a vida, até o sangue pela santidade. E santidade perfeita. Lembra que Jesus disse em Mateus, sede santos como vosso Pai é? Aliás, na Maria ele diz, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Acho que é Mateus capítulo 5, versículo, acho que se eu não estou aqui enganado, 45 ou 47, por aí. Então quer dizer, santidade perfeita, ponto. Que todo o vosso ser... Veja aí, veja agora, Paulo vai falar aonde é que tem que estar essa santidade em nós. Veja onde é que essa santidade tem que estar em nós. Presta atenção. Em todo o vosso ser. Primeiro, espírito. Segundo, alma. Terceiro, corpo. Olha onde é que a santidade tem que reinar na nossa vida. Um dia eu estava dando um debate com uma protestante, tia da minha esposa, há muito tempo atrás. Eu tinha aí uns 3 anos, acho que no máximo uns 3 anos que tinha saído do protestantismo, né? Abandonado a Síria de Lutero, das heresias heréticas. E
ela dizia para mim, o que importa é o espírito para Deus, então o corpo pode pecar à vontade. Inclusive, fornicação era com força que essa mulher cometia, né? Por quê? Porque é aquela lei de Martim Lutero. Deus quer a alma, não é o corpo, né? Então o corpo pode pecar. E tinha uma heresia como essa, lá nos primórdios, que a igreja teve que combater. Os grandes santos apologistas combateram. Então, nós vemos hoje essa heresia, gnosticismo, pelagianismo, o que mais? E tantas heresias nós vemos hoje nas próprias heresias. Amados, a gente conhece cada igreja protestante, quando vai estudar a sua doutrina, vai ver que tem tudo a ver com as heresias combatidas pela igreja e condenada lá no passado. Olha que coisa. Você pensa que o gnosticismo acabou? Não, nem. Continua dentro do protestantismo. Então, veja, a santidade tem que estar em quê? No espírito, em todo o ser. Qual é o ser? Espírito, alma e corpo. São Paulo, quando fala do celibatário, 1 Coríntios 7, a partir do versículo 32 ali, ele fala que o celibatário, o solteiro, cuida de ser santa, e ele cita ali a mulher, de corpo e de alma, de ser do Senhor, de corpo e de alma. É por isso que o celibato é a maravilha dentro da igreja. Não é? Então veja só, espírito. Ou seja, na nossa inteligência, espírito é a nossa inteligência aqui. Apesar de que de outras traduções não traz o termo espírito. E tem outras traduções, até mesmo católicas, que o termo espírito foi substituído por alma. E outras que tiraram o termo alma e colocaram espírito no lugar. Mas na realidade, espírito é algo que abrange a inteligência do ser humano. Então essa inteligência seja enriquecida, não é? Com aprendizagens, com formação, não é? Da doutrina da igreja fundada por Cristo, de conhecimento da verdade. Então esse espírito sábio. E aqui a alma, que de Deus veio e para Deus tem que faltar. E o corpo, né? Eu já citei essa protestante. Então lá no capítulo 12, versículo 1 da carta de São Paulo à igreja de Roma, vai dizer o quê? O vosso culto espiritual é esse: oferecerdes vossos corpos vivos em sacrifício a Deus. Aí está. Vosso culto espiritual. Aqui está o culto espiritual. Então, oferecer, amados, a Deus os nossos corpos em sacrifícios vivos. Isso aí é um verso que abrange o celibato, os virgens. Lá do capítulo 14 do Apocalipse, verso 4. Os que não tiveram relação com mulher sexual. Os que não tiveram os ataques da carne, os prazeres carnais. Entende como isso é perfeito? Então aqui, veja, terminando o versículo, diz: seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus virá buscar a sua igreja, separar, tirar os cabritos do meio das ovelhas, colocar os cabritos à esquerda, lá em Mateus 25, a partir do versículo 31, e as ovelhas à direita, que essas ovelhas serão com ele arrebatadas para a glória celeste, para a eternidade, porque Jesus disse a Pilatos: meu reino não é deste mundo. Então o reino não é aqui, como alguns dizem. Teologia de libertação, outras heresias, né, que abrange aí o ser católico, algumas heresias protestantes também, algumas seitas, que o reino vai ser aqui. O pior é aqueles sectarianos que dizem que o reino é no jardim do Éden. Tem cada heresia, mas tem cada gnosticismo, que eu vou falar uma coisa. É uma loucura. Então fica aqui esse vídeo, né? Orai sem cessar. Então, vamos encerrar esse vídeo com uma pequena oração. Pai Santo, querido e amado, pela intercessão da Imaculada Conceição, vossa Mãe nossa, nós te pedimos, Senhor, a todos aqueles que estão acompanhando esse aprendizagem, esse ensinamento, esse discernimento, buscai o bem, não o mal, e vivereis. Não é como diz o livro de Provérbios: buscai o bem, não o mal, e vivereis. E o Senhor dos Exércitos estará convosco, como dizeis. O salmista também cita isso.
Então, para que nós tenhamos vida, Senhor. Vida em abundância, Senhor Jesus. Vida plena. Conhecimento da sã doutrina salvífica. Obrigado, Senhor, por conceder a graça a esse apostolado, de transmitir a tua sabedoria para que eu possa trazer esses vídeos para instruir os nossos amados irmãos e irmãs, que necessitam da tua palavra, espiritualmente, teologicamente e literalmente, para que a tua graça aconteça na vida de cada um deles, abençoe a família de cada um, pais, irmãos, irmãs, filhos, filhas, sogro, sogra, primos, cunhados, cunhadas. Tu sabes, Senhor, que está necessitado agora da tua misericórdia. Então alcança cada um deles. Que a Virgem Maria vos visite como visitou a casa de Isabel. E a graça aconteceu. Assim seja. Amém. Amados, primeiro comentário fixado neste vídeo, que nos comentários deste vídeo está o link do nosso segundo canal, Doutrina Católicas e Debates. Sempre trazendo uma apologética maravilhosa do Padre Luiz Toro, dublado em português. Não é 100% dublado, algumas coisas passam, porque eu não sei 100% o espanhol, mas sei o básico, sei aí uns 70%, pelo menos uns 70% eu consigo dublar do Padre Luiz Toro. Quando é debates com outro, aí fica ruim, porque fala um, fala o outro ao mesmo tempo. Fica difícil quando é debate do Padre Luiz Toro. Quando é um debate que fala um de uma vez, né? Ali 5 minutos, 10 minutos, depois fala o outro, aí fica bom. Mas aquele mesmo com o debate que eu tentei dublar com o Jaime e a esposa, ficou terrível aquela dublação, não é? Ficou terrível, porque ali era 3 falando ao mesmo tempo. Padre Luiz Toro, o pastor Jaime e a mulher dele. Como que eu vou dublar 3 ao mesmo tempo? Agora eu estou fazendo aqui, quando é 2 pessoas, tentando fazer uma voz diferente para a segunda pessoa, ou seja, para o pastor, e a minha voz normal para o Padre Luiz Toro, para tentar diferenciar assim as coisas, né? Ainda mais porque o som não sai, só sai o som da dublação. Porque eu tenho que colocar o fone do ouvido no aparelho para poder dublar. Entende? Então, se inscreva também nesse canal, compartilhe esses vídeos e que Deus abençoe você, meu querido irmão e irmã, em nome de Jesus Cristo da Imaculada Conceição. Salve Roma! Salve Maria Imaculada, sempre virgem.